Olá, olá. A perspectiva de hoje é falar sobre o slow, tá? O que seria o movimento slow? Então, a palavra slow, no inglês, ela tem o significado em português de uma coisa mais lenta, mais devagar. E o movimento slow teve início na Europa na década de 70, onde a ideia era desacelerar para produzir mais e melhor. Inclusive também criaram naquela ocasião o Slow Food. Bem-vinda, querida, bem-vindo nosso agreste. O Slow Food, o que seria isso? E o que é isso? É uma alimentação mais demorada, mais devagar, apreciando o sabor, a textura, o paladar e também contribuindo para que a gente consiga manter a nossa homeostase. Isso nos anos de 70, 80. Movimento slow, tá? Slow significa devagar, mais lentamente. Isso foi interessante porque a França abraçou essa ideia e começou a perceber que, de fato, indo mais devagar, poderia ir muito mais longe, inclusive preservando a qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, naquele contexto do slow, os americanos introduziram o fast, o rápido, o veloz. Tinha o slow food, alimentação mais devagar, alimentação mais delicadamente mais leve, o alimento mais mastigado, mais saboreado. E lá nos Estados Unidos, a ideia era o fast food, tudo muito rápido, para ficar menos tempo fora do escritório e voltar com toda a energia para a atividade laboral. E isso permanece ainda nos dias atuais. A gente percebe que muitos colegas, muitos profissionais, eles trabalham entendendo que quanto mais comerem rápido, mais eles conseguem produzir melhor, voltando para a sua atividade em campo. O que acontece? Acontece que a nossa saúde física e emocional, ela tem estado comprometida, né, Alice? Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que a velocidade, o comer rápido, o fast food, ele vai garantir uma melhor qualidade no trabalho e resultados mais assertivos. Quando, na realidade, essa velocidade, essa pressa, essa aceleração, ela obstrui, ela trava o resultado do trabalho, da relação interpessoal, porque a ideia é a gente resgatar justamente a tranquilidade. Então, o movimento slow, como surgiu na Europa, entendeu que se a pessoa está no ritmo mais desacelerado, ela pode inclusive apreciar os detalhes, parar para contemplar a paisagem, oxigenar o espírito, conversar com mais delicadeza, mais demoradamente e se sentir existindo num plano mais de satisfação existencial, satisfação pessoal. Então, o slow deveria ser agora um movimento nosso, tanto do Oriente quanto do Ocidente, para que nós entendamos que a gente pode desacelerar e pode trabalhar tão bem ou melhor do que nesse formato, nesse modelo atual do século XXI de velocidade, rapidez, aceleração. A aceleração não tem necessariamente uma relação direta com resultados positivos. Muita gente acha que trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, o torna um profissional mais eficaz. E pode ser um engano. Pode ser um engano, inclusive, nos resultados da saúde desse profissional. Porque a cobrança externa existe, tá? As empresas querem de nós resultados, isso é um fato real. Mas a cobrança interna também, quando é muito exacerbada, ela tende a nos adoecer. Então, a hora é a hora do resgate, da atitude slow, a atitude da lentidão, mas também em consonância com a contemplação, com o movimento interno físico da gente, né, e energético também, para que a gente consiga respirar, inspirar
e estar conectado com o prazer de viver. Agora, claro, em meio à demanda, alguém que se comporta com atitude slow pode ser visto por algumas outras pessoas como um profissional lento, um profissional devagar. Mas só que tem uma questão muito mais importante. O profissional slow, ele está muito mais em equilíbrio, em consonância com seu fluxo de energia e com a sua forma de acontecer organicamente. Ele está indo na vibe da tranquilidade, que é o que tem nos faltado, né? A alimentação é rápida, tudo agora é fast food, fast relations, tudo agora é fast. Como é que a gente pode viver bem nesse mundo de velocidade, não é, Rose? Como é que a gente pode entender que o dia que foi vivido foi um dia saboroso, já que é tudo numa velocidade absurda? O próprio alimento, para vir até a nossa refeição, hoje, por exemplo, né, os galináceos, eles têm no máximo 30 dias até serem abatidos e virem para a mesa. Então, são alimentos, são organismos vivos altamente estressados, porque se cria a galinha na intenção que ela cresça logo, que ela consiga ser abatida e ser ingerida por nós. Então, está todo mundo nesse formato de fast, de velocidade, de rapidez. Boa noite, Pedro, querido, bem-vindo. E o que a gente pode entender que essa questão do fast, do movimento fast, né, da atitude fast, vai nos trazer? Ora, se eu não consigo parar, se eu não consigo apreciar, se eu não consigo saborear, se eu faço as coisas no automático, sempre tentando ser mais produtiva, e se eu não desacelero, possa ser que o preço seja altíssimo e envolva a minha saúde física, psíquica, emocional e também espiritual. Então, achei legal quando a Europa teve essa sacada de implementar o movimento slow. A atitude slow, na verdade, que é justamente a gente desacelerar e a gente fazer as coisas com mais leveza, com mais delicadeza. Não é isso, Eliabe? O movimento slow, ele veio para dizer o seguinte: nós somos seres humanos, não somos máquinas de produção, sabe, acelerada. Então, claro que se eu tenho uma atitude slow, se eu tenho uma atitude com mais delicadeza, com mais leveza, apreciando os detalhes, isso vai contribuir sobremaneira para a minha saúde. E profissionais saudáveis, esses sim, trazem mais resultados. Então, a produtividade, a velocidade, essa coisa toda. Você quer também falar comigo? Vamos nessa então, Eliabe? A slow atitude, né? O resgate do movimento slow. Devagar e mais distante, tá? Então, a gente vê que isso começou na Europa, particularmente na França, e eles começaram a perceber, os grandes empresários, que quando você desacelera o colaborador, ele tende a ajustar mais o organismo dele e, claro, que manter a saúde por um tempo maior, manter a satisfação no trabalho, a satisfação pessoal e manter também alimentado as relações como um todo. Mas aí, então, quando a gente vê que a produtividade está atrelada ao tempo de trabalho, a gente pode estar vivendo um engano, e um engano substancial. Por que isso? Porque nem sempre estar 12 horas na empresa significa que eu produzo mais e melhor. Muitas vezes não acontece assim. Eu estou lá esse tempo de 12 horas na empresa, mas eu não consigo trazer resultados tangíveis porque o meu fluxo interno está muito acelerado. Começam sintomas somáticos, né? Taquicardia, dispneia, refluxo, porque você joga muita adrenalina na corrente sanguínea e você fica extremamente exaurido e não consegue, de fato, responder à demanda. Então, qual que é a ideia? É a gente buscar essa atitude slow. Não vai ser num passe de mágica, porque tudo é um processo. A gente está nesse formato de aceleração. Para a gente conseguir desacelerar, né, Pedro? A gente sente que a coisa não é legal, porque o mundo pede velocidade, mas também pede assertividade.
Então, gente, nem sempre aqueles que trabalham 12 horas por dia, aqueles que nem almoçam para poder render mais durante o horário do almoço, né? Que o descanso é necessário, eles estão produzindo melhor. Essa atitude slow, ela deverá ser retomada, acredito eu também, que inclusive aqui, no nosso país, porque os empresários estão vendo que essa cobrança exacerbada tem adoecido o seu quadro funcional e que isso não garante nenhum resultado final salutar. O que é que a gente pode fazer? Não é isso, Pedro? A gente pode pensar numa forma de trabalho onde se prevaleça o bem-estar corporativo, onde trabalhar seja também uma fonte de satisfação pessoal, não só unicamente um exercício de tarefas funcionais. Não é por aí. A gente pode pensar que, bom, trabalho também é realização, trabalho também é um espaço que eu habito 8 horas por dia e que pode sim me permitir uma tranquilidade, relações humanas extremamente saudáveis, prazerosas, que a gente possa crescer juntos nesse movimento de desenvolvimento das competências técnicas e também as competências comportamentais. Então, ao mesmo tempo que o mundo pede velocidade, que tudo agora é fast, inclusive fast food, né? Atitude fast, a gente tem que lembrar que devagar se vai mais longe. Então, esse movimento slow, que bom, eu fico muito feliz porque eu entendo que os profissionais que abrem mão do carro, em função do trânsito, engarrafamento, velocidade, congestionamento, e eles vão trabalhar de bicicleta. Até conversei com um rapaz ontem, no processo seletivo, anteontem, e ele falou, Cérlica, eu estou muito mais feliz, eu estou muito mais produtiva agora, quando eu mudei o meu modelo mental de ir nessa velocidade louca que é o mundo de agora, e eu comecei a desacelerar, inclusive na alimentação. Ele come agora muito mais alimentos que têm toda uma composição natural, alimentos colhidos da terra, não alimentos industrializados. Ele abriu mão de refrigerantes, de conservantes, de acidulantes, aromatizantes, e ele está com a qualidade de vida física e mental infinitamente melhor. Então ele foi no movimento slow, na atitude slow, que é justamente desacelerar, respirar, apreciar o processo, apreciar o percurso e aí então trazer resultados saudáveis. Eu acho interessantíssimo e eu aplaudo quando a empresa tem essa visão de atitude slow, quando ela permite a cesta dos colaboradores, quando ela investe no projeto verde, no espaço verde, onde o colaborador possa estar lá após a refeição e ouvir uma música ambiente, e tem um redário nesse espaço, e pode descansar 20, 30 minutos. Isso é valoroso, isso não é custo, isso é investimento. A atitude slow, ela conecta a pessoa a ela mesma. Então, devagar, eu consigo sentir melhor o meu processo. Como é que eu estou respondendo à demanda que chega até mim? E que às vezes são demandas distintas, diversas. Mas se seu organismo funciona nesse movimento slow, você também contribui para o seu mecanismo biológico funcionar bem. Então, que a gente pense sobre isso também, já que alguns entendem que aqueles que trabalham mais, slow atitude, sim, slow atitude, Pedro. Aí é que tá. Ele perguntou aqui como é que a gente pode, né, fazer que a slow atitude aconteça no escritório com vários departamentos. Eu sugiro o seguinte, Pedro, de repente até implementar uma vez por semana ou duas momentos de meditação, tá? Vocês conseguirem um pouquinho se concentrarem na respiração, na meditação, para depois entrar na velocidade que a demanda pede. Mas eu acredito também que se a gente acelera demais, a gente está sendo contraproducente. Então, acho que a gente tem que pensar, todos nós, empresa, colaboradores, grupos de RH, que esse movimento slow, o propósito maior é manter a nossa saúde nas suas mais diversas instâncias. A slow atitude, o movimento slow, o slow food, né? A alimentação mais devagar, mais demorada, mais prazerosa, está mais do que chegada a hora.
O que a gente tem de colaboradores agora, de licença médica, atestado médico, de saúdes ocupacionais, o burnout está aí provando isso, né? A gente está trabalhando para adoecer, não para se realizar, se sentir bem, se sentir pleno. Porque, na verdade, quem é você após, digamos, 8 horas de trabalho? Alguns podem falar, Cérlia, que eu não sou mais ninguém, eu estou aqui, não tem nada mais de mim para chegar em casa, para conversar com os meninos, conversar com o marido, conversar com minha mãe. Chego em casa, tomo banho, estou acabada e vou dormir. Então, isto já é um passo, já é um indício de que a minha saúde começou a ficar comprometida, tá? A gente tem que dar uma parada e pensar o que é que faz bem para que a gente produza coletivamente de forma sustentável e saudável. É a atitude slow, é o movimento slow, porque devagar se vai mais longe. Então, quando esse candidato anteontem falou para mim que ele abriu mão de carro, abriu mão dessas coisas todas, de muita tecnologia, e que está indo trabalhar ou está indo se candidatar de bicicleta, ele próprio entendeu que está funcionando melhor seu organismo como um todo. Pressão arterial está ok, massa corpórea ok, né? O IMC está ok. Os pensamentos estão melhores também, desacelerando, menos estímulos visuais, menos demanda tóxica, porque também acontece muito isso, não é? As notícias boas não geram ibope, e as notícias doentes, tóxicas, reverberam 1 mês, 2 meses, 3 meses, e até, quem sabe, por meses a fio, né? Então, a gente tem que focar na nossa saúde mental, na nossa higiene mental. Se de repente da tua casa para o trabalho dá para ir a pé, por que não experimentar? É toda uma mudança de modelo mental, de mindset. E é um processo. E você vai ajustando da melhor forma que você vai sentindo como é que seu organismo responde. Os gestores mais humanistas, eles têm essa ideia slow, mas às vezes ainda estão na gaveta, porque não foi solicitado deles esse momento de que cada um de nós pudéssemos nos colocar. Então, isso é importante. O slow, ele contribui para muito mais assertividade. O slow contribui para que a gente se conheça melhor, se relacione melhor, tá? Então, essa coisa que eu não posso, não tenho hora, não tenho tempo, estou atrasado, tenho muita coisa para fazer, isso denota uma falta de prioridades, uma falta de ajustes. Oi, querido, tudo bom? Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Então, assim, devagar, com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais assertividade e também até sugerindo aos nossos gestores que precisamos rever essa questão de resultados, de produtividade, tá? Desacelerando. Não é à toa que os grandes gurus indianos, né? Os monges, por exemplo, eles têm toda uma qualidade de vida mais acertada, mais coerente, porque se alimentam bem, descansam bem, meditam em profundidade e se tornam pessoas mais agradáveis no convívio interpessoal. E a gente sabe que nesse contexto que a gente vive, poucos de nós conseguem transmitir para o outro leveza, delicadeza, sensibilidade, acolhimento. Estamos quase todos robotizados nessa coisa do rápido, do fast, do movimento fast. Ainda hoje impera a alimentação fast food, que é extremamente agressiva para o nosso organismo. Entendemos que o homem da caverna, ele comia coisas da natureza muito primárias. Então, o nosso corpo também advém desses primórdios da humanidade. Não estamos prontos para comer só enlatados e embutidos. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai despertar um resultado agressivo no nosso estômago, no trato digestivo como um todo. E aí, então, o profissional doente, ele não produz, ele não acerta. Ele é convidado a sair do time, não é assim? Então, vamos tentar estimular, vamos tentar nos reunir
nesse movimento slow, tá? E também sugerir, porque é um formato que permite a nossa homeostase, o nosso equilíbrio físico, psíquico, mental, social, espiritual. Então, o movimento slow não é associado à preguiça, é associado à assertividade. Se a gente consegue ter essa compreensão de que devagar se vai mais longe e se acerta muito mais, vamos contribuir para que todos nós consigamos, de alguma forma, manter a nossa saúde numa forma maior, né? Nossa saúde mental, interpessoal, biológica, psicológica, tá? Então, já que a Europa teve esse insight, teve essa ideia na década de 70, que tal agora, depois de tantos acontecimentos, a gente também parar um pouco e pensar o que é que realmente importa? O que é necessário para que eu trabalhe e me sinta bem? Onde é que eu posso contribuir quando eu sugerir um movimento slow? Como é que a minha gestão, meus gestores, os meus superiores também podem entender a complexidade de introduzir na dinâmica organizacional esse movimento mais lento, mas também mais contemplativo, mais assertivo, mais valoroso. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla o tempo todo, porque se cobra demais do colaborador, quando ele faz alguma coisa certa, o que é que ele ouve? Você é pago para isso, você está aqui para responder essa demanda, você é pago para isso, e não se tem um elogio, não se parabeniza, né? Se alguém tem uma ideia inovadora, uma ideia que pode trazer resultado para todos nós, pode ser negligenciada, ou pior, pode ser roubada. Alguém vai dizer alguma coisa que não surgiu dele, essa ideia, mas para ter um mérito no grupo como todo, vai se apropriar de uma ideia que não é dele, que é de uma outra pessoa. No movimento slow, a conexão é conosco e com o nosso time. E a conexão também é com o que a empresa espera da gente, resultados. Então, vamos tentar entender, vamos tentar adentrar o slow, a atitude, esse movimento mais interno, mais dinâmico e ao mesmo tempo também devagar, para que a gente entenda e para que a gente consiga trazer para a nossa vida o que é mais necessário, né? Qualidade de vida. O próprio Ricardo Demarchi, que presidiu por um bom tempo, né, a Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho, ele diz o seguinte: precisamos valorizar os trabalhadores e o seu bem-estar no ambiente corporativo. Eles são o bem maior de qualquer empresa. Eles são um bem intangível. Temos que valorizar esses profissionais e proporcionar a eles um ambiente, um clima que possa proporcionar tranquilidade, conexões, sabe, respeito mútuo, e a gente consiga então se sentir bem ao término de uma jornada de 8 horas dia. Não é mais assertivo aquele que só pensa na produtividade e chega até a não ir voltar para casa no horário, fica mais tempo na empresa achando que vai se tornar mais produtivo e, portanto, uma pessoa mais querida na empresa. Não é assim. Vamos resgatar a tranquilidade, né? Respirar, inspirar e não pirar. Profissionais saudáveis são pérolas. São extremamente bem-vindos nesse mundo fast, nesse mundo rápido, tá? Então, a gente pode até começar de dentro, porque a ideia é começar de dentro para fora. O que é que eu como? Quais alimentos me fazem bem? Qual o intervalo de tempo de uma refeição para outra? Tem empresas que estão tão conectadas com o slow que elas criam um cardápio próprio para sentir o nível de retorno na questão dos colaboradores. Se aumentaram de peso, se conseguiram manter o peso. Empresas que introduzem também a ginástica laboral, introduzem atividades que permitam que os colaboradores juntos liberem mais os hormônios do bem-estar, não é? Dopamina, ocitocina, serotonina. Então, essa busca pelo slow, ela é muito bem-vinda.
a gente tem que buscar também fazer essa higiene mental, né, Pedro? Porque de repente a gente está muito conectado com o Instagram, conectado com as mídias como um todo, e a conexão, a intraconexão, ela fica fragmentada. Eu não sei quem sou eu. Eu não sei mais quem sou eu, porque meu referencial está externo, não está em mim. Não sei. Não sei se eu gosto de fato de brócolis ou eu como brócolis porque a mídia fala para comer brócolis. Eu, no caso, amo brócolis. Então, a gente tem que resgatar essa coisa da tranquilidade, porque há pouco tempo atrás, né, passamos por uma guerra microscópica. Ficamos à beira de um colapso. Muitos de nós perderam pessoas queridas. E muitos de nós também perdeu e comprometeu a sua saúde mental. Ficamos na clausura imposta. Então, movimento slow, eu acho que ele agora pode ser visto com muito carinho. Meus colegas de gestão de pessoas, de gestão de gente, de gestão de talentos, gestão do capital humano, vamos nos reunir para ver isso com bastante atenção, com muito carinho, entender que o movimento slow, ele só faz bem, tá? Para a empresa como um todo e, logicamente, vai contribuir para mantermos a saúde dos nossos colaboradores, diminuir o absenteísmo, o número de faltas, de licenças médicas, atestados médicos, ou seja, vai imperar a saúde e o bem-estar e o bem viver. E aí, logicamente, pessoas saudáveis, sim, trazem mais resultados. Não é o tempo de trabalho, é a qualidade desse tempo de trabalho, tá? E a hora é agora e vamos nos reunir para valorizar o movimento slow, a atitude slow e o slow food, tá? Mensana e corporeçano. Temos que começar agora. É esse o recado. Obrigada, gente. Valeu!